Os platelmintos são os vermes achatados dorso-ventralmente. E aí surgem algumas características dos platelmintos que a gente precisa relembrar aqui para vocês e algumas falar pela primeira vez. Porém, eu acho que todas vocês já lembram porque a gente já viu na introdução a este grupo. Tranquilo? Então, a gente tem que entender, ó, já de cara, que este ponto aqui inclui todos os ancestrais. Eu vou botar assim, ó, ancestral comum. Beleza? Pronto, aqui é o ancestral comum. Aí tá aqui, ó. Primeira característica, multicelulariedade, ou seja, várias células e formação de blástula. Então, veja, tem blástula multicelular, tem que ser um animal. Aí, ó, primeiro ramo aqui, ó. Quem é esse ramo? Os poríferos. Reginaldo, porífero tem um corpo formado a partir, aliás, ao redor de um canal de água. Verdadeiro. Aí lembre que a gente já falou para vocês que os poríferos, esses, são ablásticos. Não é isso? Porque ele não forma blástula. Ele também não tem sistema nervoso. Eles são assim, ó. Aneuromiário. Porque não tem sistema nervoso. Aí a gente seguiu aqui, ó. Formou gástula. Só que essa gástula só tinha 2 folhetos, lembra? Quem é a gástula com 2 folhetos? Olha aqui, ó. Quinidários. Mas nesse momento a gente está estudando os platelmintos. E o platelminto forma o terceiro grupo na escala evolutiva. E o que é que ele tem de novo? Está aqui, ó. Eles são todos triblásticos, porque tem 3 folhetos embrionários. Aí eu falei para vocês que esses caras aí, eles podem ter, ó, uma estrutura externa, não é isso? Que é a ectoderme, uma estrutura interna, que é a endoderme, ainda tem o terceiro, que ficaria aqui, não é? Que seria a mesoderme. Tranquilo? Então, de fora para dentro, ectoderme, mesoderme e endoderme. Esse cara aqui, na verdade, essa configuração, aí você diz que ele é triblástico, porque ele tem 3 folhetos. Qual é o primeiro animal, se perguntar a você, na escala evolutiva, a ter 3 folhetos embrionários? Está aqui, ó. Primeiro é ele, ó. A gente vai estudar. Platelmintos, ok? E lembrando que também tem simetria bilateral. Quem são os platelmintos? Olha aqui, ó. São os vermes achatados dorso-ventralmente. Aqui você está observando uma planária. Essa é uma planária que é encontrada também em lugar úmido. Isso aqui é a região da boquinha dela, a faringe dela, tudinho. O tubo digestivo ramificado. Isso aqui é da classe turbelária. Então, Reginaldo, quem são esses caras? São as planárias representados aqui, ó, por essas 2 figuras, beleza? As tênias, que tem pessoas também que chamam de solitárias. Reginaldo, é comum, é? Não. A gente sabe que hoje pode encontrar mais de uma tênia no indivíduo infectado. Porém, antigamente achava-se que era só uma, daí chamavam de solitárias. Essa aqui é a solitária. Esses 2 aqui é da classe chamada assim, ó, turbelária. Eu vou chamar de turbelários em português, vou botar acento. Esse outro aqui, ó, é da classe Cestodel. São os Cestodels. Quem são os Cestodels? Se você vê uma estruturinha assim, ó, chamada Scolex, que seria a cabeça, mas não é uma cabeça, tá? Observe que tem ventosas para fixação. Essa estrutura aqui, chamada proglótide, são estruturas que servem para reprodução. Isso aqui é para reprodução. São as unidades reprodutivas do platelminto. Nesse caso, da classe Cestoda.
Esse grupo aqui tem uma característica interessante, que eles, ao longo da evolução, perdeu o tubo digestivo. Então, quando eu for estudar com vocês assim, galera, a digestão, o sistema digestório, eu vou falar assim, ó, tubo digestivo incompleto. Mas esse aqui não tem, tá? Só essa classe. E essa classe aqui, ó, que é chamada assim, ó, trema toda. Reginalda, trematoda. São os trematórios. O trematoda tem umas características interessantes, ó. Por exemplo, a fêmea ela é cilíndrica, o macho é achatado. Mas essa fêmea aqui, ó, essa é a fêmea, esse é o macho, tá? Essa é a menininha. E esse é o menininho. E agora, velho, se você tiver com crianças do seu lado, seu irmãozinho mais novo, pode tirar, viu? Porque agora você tá vendo o romance. A fêmea olhou pro macho e fez, e aí? Disse, e aí o quê? Disse, bora fazer um romance? Disse, bora. Pode entrar no meu canal Ginecóforo. Reginaldo, o que é o canal Ginecóforo? É uma fenda longitudinal onde a fêmea se aloja para ter a reprodução. Então você já conhece quem são os platelmintos. Resumindo, são os turbelários, que são as planárias, são os cestôdeos, que inclui as tênias, tem a tênia do porco e a tênia do boi, não é isso? Solium é a tênia do porco, saginata é a do boi. E ainda tem aqui o trematoda, que o mais famoso você precisa conhecer é o cistossoma, que causa a esquistossomose ou barriga d'água. Características gerais dos platelmintos. Ó, são todos triblásticos. Por que triblásticos? Porque tem 3 folhetos, ó, de fora para dentro. Ectoderme, rosinha, mesoderme e dentro endoderme. Tá vendo aí? Esses caras são triblásticos. Então, é importante você saber que são os primeiros animais na escala evolutiva a ter 3 folhetos embrionários. Mas também formam o primeiro grupo de animal na escala evolutiva a ter uma simetria bilateral. Então, que danado é isso? Ó, se você pegar aqui, ó, tá vendo essa linha? Faz de conta que isso é uma linha imaginária. Você consegue dividir o corpo desse animal em 2 partes. 2 partes que são imagens uma da outra. Isso é uma simetria bilateral. Tudo bem? Então lembra que os poríferos são assimétricos, os cnidários têm simetria radial e os platelmintos têm simetria, como está aqui, ó, bilateral. São os primeiros bilatérios e isso vai se conservar em todos os grupos até chegar na gente. Lembrando que tem uma exceçãozinha no adulto dos equinodermos, que ela é pentarradial. São acelomados. Reginaldo, o que é isso? Olha aqui, ó. Peguei um platelminto, cortei ele e ampliei, certo? O que que você vê? A parte externa, que você vai chamar aí de ectoderme, forma o epitélio deles, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Essa parte agora rosinha, ó, tá vendo? Essa parte rosa é o que nós chamamos de mesoderme e a endoderme. Você está vendo alguma cavidade corporal que não seja o tubo digestivo? Eu não estou vendo. Isso é músculo. Isso aqui é epitélio. Então não existe um celoma, por isso que eles são acelomados. Lembrem-se que existem animais que são assim, ó, pseudocelomados. E tem outros que são celomados, não é? Pseudocelomado, nematomito. Celomado, o resto. Molusco em diante, na verdade. Muito bem. Corpo achatado, dorso ventralmente, já falei isso para você. Não foi? Corpo achatado, dorso ventralmente. E por fim são protostômios. Reginaldo, o que bexiga é protostômio? Ei, você já conhece isso, cara. Essa abertura, essa fenda é chamada de blastóporo. Lembra? O blastóporo pode formar 2 coisas. O blastóporo pode formar a boca do indivíduo ou pode formar o ânus. Lembra? Pode formar a boca ou o ânus. Reginaldo, diga.
Se forma boca, como é o nome do cara? Olha aqui, ó. Já tem ali, ó. Protostômio. Porque o blastóporo forma a primeira boca. E se for formar o ânus, se der origem ao ânus, quem é o grupo? Deuterostômio, que são os equinodermos e os cordados. Então, esses caras são protostômios. Não esquece disso aí. Eu gosto de falar sobre essa glândula porque é exclusiva desse grupo. Ó. Só quem tem é a planária. E a planária é o modelo de estudo. É uma glândula chamada glândula de Rabidito ou glândula rabitidoide. Essa glândula faz o quê? Ela produz, olha aqui, ó, são essas aqui, ó, tá vendo? São glândulas mucosas. Elas produzem um muco e esse muco serve para lubrificar a superfície. Deixa ele úmido e lubrificado. Lubrifica e umedece, favorecendo o deslocamento. Observe que a epiderme ela é monoestratificada, ou seja, só tem uma camada e tem muitos cílios na região ventral para poder se deslocar. Quando o bicho é aquático, esses cílios, quando faz como se fosse uma corrente, isso é chamado turbilho, daí o nome turbelários, porque formam um turbilho quando nadam. Aqui é só para você observar que tem músculos longitudinais, músculos circulares, permitindo um maior número de movimentos. Como é que se dá a classificação desse grupo? Ancestral, se liga aqui no cursor, tá vendo? Aí deu aqui, ó. Isso aqui, não sei se vocês já viram, dois ramos saindo de um mesmo ponto. Isso é chamado politomia. É porque não sabe ao certo qual foi a origem deles, tá? Então tem os policládios e os tricládios. Reginaldo, quem é esse grupo? São os turbelários. Você tem que saber só esse nome, tá? Turbelário. Ei, quem são os turbelários? O grupo que você estuda é esse daqui, ó. Tenho que saber esse nome? Não. Saiba que isso aqui é uma planária. Vou mostrar para você. Então tá aqui, ó. Quem são os turbelários, Reginaldo? São as planárias e os policládios. Sabe pelo menos esses dois, beleza? Essa planarinha é o que vem nos livros. Ah, eu quero só saber o que tem no livro. Pronto, é esse aqui que vem. Todos são de vida livre. E isso já diz o que para você? Que eles não causam doenças na gente. Então, dificilmente cai na importância econômica, só cai falando da fisiologia. São aquáticos ou vivem no ambiente terrestre. Mas se for no ambiente terrestre, ó, tem que ter água, tem que estar úmidozinho. Já a classe trematoda, essa daqui, eles são parasitas, são todos parasitas. E a classe cestoda. Então, eu tenho que saber os monogênios? Não, nunca vi em prova, certo? Quando você pega um livro para ler, inclusive a sua apostila vai estar lá. Os platelmintos se dividem em classe turbelária, trematoda, cestoda. Quem são os turbelários? As planárias não causam doenças. Quem são os trematodos? Os esquistossomos causam doença, a principal é a barriga d'água, ou esquistossomose. Quem são os cestodos? São as tênias, causa doença. Aí tem duas importantes. Tem a teníase, que é a doença que ela causa quando adulta, e tem a cisticercose, que é a doença que ela causa quando ela é um ovinho e você come esse ovo, ok? Então tá aí a classificação, você tem que conhecer, eu coloquei aqui em destaque as três classes importantes que você tem que saber. A turbelária, cestoda e trematoda. Qual é comum cair em prova? Classe cestoda e classe trematoda, porque eles falam de programa de saúde. E programa de saúde são os dois assuntos que mais caem na prova, certo? Quando fala de fisiologia, por exemplo, eu vou explicar para vocês a fisiologia dos platelmintos. Ou seja, você vai aprender que os platelmintos, eles
na verdade, em geral, a fisiologia padrão é exatamente das planárias. Tranquilo? Fisiologia dos platelmintos. Reginaldo, o que a gente vai ter que conhecer? Daqui você vai ter que conhecer o sistema digestório, respiratório, que a gente vai falar que não tem, vou explicar como ele respira, o sistema excretor, sistema nervoso, certo? E como é que se dá a reprodução? A reprodução, vou falar de uma maneira geral, porque a gente vai estudar depois, em programa de saúde, os ciclos reprodutivos desses grupos. Tranquilo? Então está aqui, primeiro sistema, o sistema digestório. Você chama digestório ou digestivo. Qual é o primeiro comentário extremamente importante que as provas costumam cobrar? Que o tubo digestivo desses caras, ele é incompleto. Ei, isso quer dizer o quê? Pessoal, só existe uma abertura. Olha aqui nessa figurinha, tá vendo? Isso é a faringe, que é projetada para fora, e só tem essa abertura. Aí o alimento entra por aqui, certo? Entrou, ó, cai nesses túbulos, vamos dizer assim, altamente ramificado. Ó. Isso aqui é um cladódio, isso aqui é uma planária. Esses caras aqui têm uma ramificação para quê? Olha, se você pensar, não tem tubo de, ou melhor, não tem sistema circulatório. Não tem. Então, por que ele é ramificado? Exatamente para ajudar a distribuir ou transportar os alimentos para as células do corpo, certo? Segunda coisa, quando for incompleto é porque só tem uma abertura. Então, se o cara tiver boca e ânus, aí você diz que o tubo digestivo ele é completo. Então você come pela sua boca, você faz cocô pelo seu bumbum, ânus, não é isso? Você é completo. Esses animais não. Ele come e faz cocô pela mesma abertura. Cavidade gastrovascular. Por que tem esse nome aqui? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Por que tem esse nome aqui, ó? A cavidade gastrovascular, gastro, você vai lembrar de digestão. Ou seja, já começa a ter digestão aí dentro, extracelular. E vascular, quando fala de vascular, não lembra de vasos, não é isso? É como se fossem vasos. Na verdade, é um tubo digestivo que auxilia tanto na distribuição dos alimentos quanto também na digestão. Então está aqui, ó, realiza a digestão e distribui alimentos para o corpo. Lembrando que alguns autores consideram que as planárias, nesse caso aqui, ó, ela começa a digerir o alimento fora do corpo. Então, as planárias, ela tem uma digestão extracorpórea, parcial, tá? Ele começa a digerir fora. Está horrível minha letrinha. E tem uma digestão extracelular também, porque acontece no tubo digestivo, beleza? E o tubo digestivo ele é incompleto, não esquece isso. E esses animais, eles não têm sistema circulatório. Então, eu já botei aqui, nem respiratório. Sistema é ausente. Nem se apeguei. Não tem. E como é que acontecem as trocas gasosas? Veja só. Isso aqui é uma planária. Ampliamos a planária. Você está vendo aqui o epitélio. Esse é o epitélio. O epitélio é o tecido epitelial da planária, que ele é monoestratificado. Está vendo aí? Esse é o epitélio. Já tem aqui o revestimento externo. É o epitélio. Então, essa camadinha ela é permeável. E quando o oxigênio entra, passa pelos tecidos, já vai ficando aqui, ó, nas células musculares, está vendo aqui? E em seguida vai para as células internas. Então, perceba que o oxigênio ele se difunde, ele entra para os tecidos, aqui o CO2 é formado e ele sai também por difusão. Então, se perguntar a você como acontecem as trocas gasosas,
Por difusão. E quando ele perguntar, que tipo de respiração é essa? Você vai dizer que é chamada cutânea. Respiração cutânea direta. Reginaldo, o que é a respiração cutânea direta? É quando acontece a difusão dos gases respiratórios diretamente para os tecidos, sem a participação do sistema circulatório. Ok? O sistema digestório ramificado distribui os nutrientes para todas as partes do corpo. Então, olha aqui, ó. Você encontra gânglios, tá vendo isso aqui? Esses são os gânglios cerebroides. E aqui você tem, na verdade, não a formação de um cérebro, mas um gânglio propriamente dito. Então, se perguntar a você, qual é o sistema nervoso desse cara? Aí a galera diz que é um sistema nervoso ganglionar, ok? Observe que tem aqui, ó, 2 cordões nervosos. E eles perguntam às vezes se é pela região ventral ou dorsal. Tem que saber que é ventral, ok? E esses tracinhos não precisa saber não, que é chamado comissuras laterais. Não, nunca vi perguntando. Então, o sistema nervoso, resumindo, ganglionar com 2 cordões ventrais. Não esqueça. Esses caras também têm, na verdade, quimiorreceptores que ficam ao longo do corpo dele, certo? Captando estímulos no ambiente químicos. E tem um sensor de luz. Quem é o sensor de luz? O ocelo. Então, quando você vê uma planária, muitas vezes você diz, eita, o olhinho dela. Minha filha estava olhando essa imagem e ela disse, papai, o olho dela é tão bonitinho. Não é o olho, eu expliquei para ela. Foi difícil para ela entender que não era olho, porque parece muito olho, né? Mas isso é um ocelo. E o que é um ocelo? É um fotorreceptor. Ocelo, na verdade, ele é um receptor de luz. E você tem que saber que esse cara é um fotorreceptor e as questões perguntam se forma imagem ou não. Tem que lembrar que não formam imagem. Então, para que serve este fotorreceptor? Ele capta estímulos ambientais para analisar se aquele ambiente, se perceber que tem muita luz, ele vai e se esconde, sai da luz e vai para o escuro, para o predador não ver esse cara, certo? Então tem aqui a camada pigmentar, certo? Para não danificar a parte sensível, que é essa estrutura aqui, ó. São os neurônios fotossensíveis que levam as informações para o gânglio cerebroide que estaria aqui. Protonefrídeos. Reginaldo, o que é protonefrídeo? Deixa eu destacar para você aqui. Ó. Os protonefrídeos são formados por várias células chamadas células-flama. E por que são chamadas de célula-flama? Olha aqui essa figurinha, tá vendo? Essa estrutura aqui, ó, na verdade, ela começa a fazer um movimento que lembra o fogo. Ela fica mexendo para lá e para cá, como se fosse a chama de uma vela. Então ele fica em movimento, 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 aí vai pegando os excretas e vai jogando. Ó. Ele pega os excretas e joga para fora, para o ambiente. E normalmente eles eliminam isso aqui, ó, amônia. Essa amônia é altamente tóxica, então eles têm que ter sempre uma grande disponibilidade de água. Daí, grande parte serem aquáticos e quando for do ambiente terrestre, vivem em locais úmidos. Resumindo, sistema excretor dos platelmintos é formado pelos protonefrídeos, que são constituídos por inúmeras células-flama, beleza? E sempre excretam amônia. Não esquece isso não. Tem espécies dioicas. Reginaldo, o que é ser dioico? É ter os dois sexos no mesmo indivíduo ou sexos separados? Muito bem, sexos separados. Então, você vai ter aqui ó, o menininho e a menininha, beleza?
Tem espécies que são assim. Quem, por exemplo, que são dioicos? Diga aí, Reginaldo, um grupo. Diga aí um grupo. Aqui, ó. Trematoda. Esquistossomos. Lembra que eu mostrei que tinha um canal ginecóforo que a fêmea entrava? Pronto, macho e fêmea. Oxi, já tá aqui, foi mal. Os esquistossomos. E as espécies monóicas. Aqui é o monóico, ó. Testículo. A planária, se quiser, morra de inveja. Tem 20 testículos, um monte de testículo. Tá aqui um monte espalhado, certo? E tem aqui, ó, 2 ovários. Então tem testículos e ovários, ou seja, isso aqui já é hermafrodita. Elas são monóicas. Tem os dois sexos no mesmo indivíduo. Porém, vocês têm que saber que a fecundação, além de acontecer dentro do corpo, ela também é uma fecundação cruzada. Isso quer dizer o quê? Que eles não fazem autofecundação. Esse pênis aqui, ó, ele não fecunda esse cara, ele não faz uma autofecundação, certo? Então, uma planária olha para a outra e faz, e aí? E aí o quê? Diz, bora fazer romance. Não, eu não quero não, eu sou hermafrodita. Mas você é hermafrodita, mas tem que ser fecundação cruzada. Você só amadurece um dos órgãos sexuais, ou feminino ou masculino. Aí ela, tá bom, aí levanta a bundinha, ó, faz o romance, e agora você tem os filhotinhos saindo aqui, tá bom? Resumindo, nas planárias, olha que elas são monóicas, tem fecundação cruzada e o desenvolvimento, ó, direto. Isso quer dizer o quê? Que não formam larvas, certo? Não forma larva. Diferente dos esquistossomos aqui, ó, certo? Por exemplo, ó, vou botar aqui, a classe trematoda. Trematoda. Quais são as características sexuais delas? Reginaldo, tem os dois sexos ou são sexos separados? São separados, não é? São dioicos. Lembrando que classe trematoda são os esquistossomos, tá? Eles são dioicos. A fecundação, obviamente, é cruzada, né? Com fecundação interna, tá? Fecundação, ela é interna. E aqui no desenvolvimento embrionário forma uma larva. Enquanto o plateuminto não forma larva, por isso que é direto, aqui o desenvolvimento, aqui o desenvolvimento ele é indireto. Por quê? Porque forma uma larva. Não esquece não, ok? Nesse grupo aqui. Pronto. Já a classe cestoda, vou colocar ela aqui, ó. A classe cestoda, ela já é um pouquinho... Aliás, ela é diferente dos plateumintos, né? A classe cestoda, ela só tem uma diferença básica. Elas têm o mesmo sexo no mesmo indivíduo. Ou seja, elas são monóicas. Beleza? A fecundação é interna, e o desenvolvimento também. O desenvolvimento é indireto. Ok? O desenvolvimento é indireto. Aí eu vou falar nos ciclos lá reprodutivos que as larvas têm nomes. Por exemplo, esse daqui, ó, tem duas larvas. Reginaldo, tu poderia dizer o nome da larva deles?
Posso, velho. Ó, quais são as larvas? Larvas. São duas. Miracídio e a cercária. Reginaldo, qual é a diferença? O miracídio, ele é cheio de cílio. Ele é ciliado, ok? Já a cercária não tem cílio. Outra coisa que você tem que saber é que o miracídio, ele infecta o caramujo no ciclo da estossomose. A cercária, ele normalmente infecta você, certo? Já a classe cestoda, as larvas, ó, tem larva também. Essa larva, normalmente, ela é chamada assim, ó, oncosfera. Vou botar aqui. Oncosfera. Tem autor que chama de hexacanto. É o nome da larva desse grupo aqui, ó. Paratomia. Esse cara, ele sofre secções. Se você pegar, como tem na figura aqui, né, uma representação, cortar a planária, ó, cada pedaço desse, se desenvolve uma nova planária. Esse processo de regeneração permite a planária se reproduzir. Porém, a gente tem que saber que a reprodução pode ser sexuada quando tem formação de gametas e fecundação, ou assexuada, nesse caso, se dá por paratomia ou laceração. Tem um autor que chama assim, tá bom? A regeneração é o fenômeno que eles têm de se regenerar. No exemplo abaixo, a planária sofre 2 cortes. Cada uma das 3 partes, por meio do processo de regeneração, dá origem a um novo indivíduo.